Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 14ª sessão ordinária, quinta em formato telepresencial, na primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 14 de maio de 2020. Expediente da secretária para a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 7 de maio de 2020, quinta-feira, às 9 horas, em formato telepresencial. Transmitida pelo YouTube através do canal TCRN Sessões ao Vivo. Presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Edson Santana, em substituição legal, a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Carlos Roberto Galvão Barros. Registradas as presenças das secretárias das sessões, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 12ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes solicitou retirar de pauta o processo número 5.871/2014 TC. O representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Carlos Roberto Galvão Barros, solicitou vista aos processos números 701.451/2011, 701.631/2011, 63.55/2009, 2.545/2015, 2.978/2018 e 725/2018 TC, de relatoria dos excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Edson Santana, Carlos Thompson Costa Fernandes e Ana Paula de Oliveira Gomes. A sessão foi encerrada às 10 horas e 10 minutos. É só, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, declaro-a aprovada. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Se nenhum dos senhores, senhor conselheiro, conselheiro substituto e eminente procuradora, Ministério Público de Contas não quer fazer uso da palavra, passemos, então, à ordem do dia. Conselheiro substituto Antônio de Souza Santana, em substituição ao conselheiro Paulo Roberto, está com a palavra. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora conselheira, excelentíssima senhora procuradora, doutora Luciana Ramos, Luciana Campos, desculpe. Minha saudação também a todos os que nos assistem pelo canal do YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje, em substituição ao conselheiro Paulo Roberto, o processo 15.146/2014, cujo interessado é a Câmara Municipal de São Francisco do Oeste. Relatório. Trata o presente processo sobre análise da gestão fiscal da Câmara em referência, referente ao exercício de 2013, que teve como responsável à época o senhor Cícero Gomes de Freitas. Em análise inicial, Corpo Técnico da Diretoria de Administração Municipal, de Controle Externo da Administração Municipal, sugeriu o arquivamento do processo em razão da superveniência da incidência da hipótese de prescrição quinquenal nos termos do artigo 111, caput da Lei Orgânica. Foram os autos encaminhados ao Parquet Especial, que em parecer de número 326 de 2019, apontou a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro na previsão contida no parágrafo único do artigo 111 da Lei Orgânica e pugnou pelo arquivamento dos autos. É o que importa relatar. Eu passo, então, ao voto. Analisando detidamente o sistema normativo, podemos concluir que a atuação das Cortes de Contas não pode ser exercida sem a observância dos limites temporais, sobretudo para aplicação de penalidades aos seus jurisdicionados, ressalvada a eventual ação de ressarcimento. No caso em tela, restou evidenciado na dinâmica processual divergência nos encaminhamentos quanto à espécie de prescrição do feito, tendo o corpo técnico opinado pelo arquivamento dos autos em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal, enquanto que o Parquet Especial pugnou pelo arquivamento dos autos por força da essência da prescrição trienal, com fulcro no parágrafo único do artigo 111. Eu transcrevo aqui os dispositivos, artigo 111 com parágrafo único. Peço venho para dispensar suas excelências da leitura. E
assento que, da análise da movimentação do caderno processual, vislumbro que o processo não permaneceu paralisado no mesmo setor ou unidade por interregno superior a 3 anos, condição fática temporal necessária para o reconhecimento da prestação trienal. Aqui registro as movimentações dos autos. Foi registrado em 10 de outubro de 2014, sendo que em 7 de junho de 2017 ele foi movimentado da Diretoria de Controle Externo da Administração Municipal para o gabinete do relator. Houve uma deliberação do relator em despacho no sentido de atender o pedido de apensamento desses autos a outro processo em 13 de junho de 2017, retornando os autos ao corpo técnico em 14 de junho de 2017, quando houve, então, somente em 1º de fevereiro de 2019, um novo pedido do corpo técnico ao relator, que motivou uma nova movimentação, sendo que a informação conclusiva foi produzida em 28 de março de 2019, com parecer ministerial exarado em 20 de novembro de 2019. Então, eu digo que, com efeito, diante dessas movimentações processuais entre os setores, em prazo inferior a 3 anos, essa situação fulmina, então, na minha compreensão, a tese defendida de prescrição trienal intercorrente. Por outro lado, concordo com o corpo técnico, no sentido de que não ocorreu nenhum marco interruptivo da prescrição quinquenal ao longo de todo esse período, sendo que, então, transcorreram-se mais de 5 anos sem a incidência de qualquer marco interruptivo, de modo a atrair a incidência da prescrição quinquenal. Trago aqui os dispositivos que regulam essa hipótese de prescrição, artigo 112 e seus incisos, trago o entendimento simulado, né, no âmbito deste tribunal, súmula 25 e também a súmula 27, para, então, concluir o voto concordando parcialmente com o parecer do parquê de contas especial, né, acatando a proposta de arquivamento pela incidência da prescrição, divergindo apenas quanto à hipótese de prescrição que incidiu nos autos, concordando integralmente com a informação conclusiva do corpo instrutivo. Voto no sentido de declarar a incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva deste tribunal quanto às irregularidades imputadas ao presidente da Câmara na época dos fatos, senhor Cícero Gomes de Freitas, o que faço com supedâneo no caput do artigo 111 da Lei Orgânica, determinando consequente arquivamento dos autos após a certificação do trânsito em julgado deste deciso. É o único voto que eu tinha a apresentar na sessão de hoje, Excelência. Agradeço a participação do conselheiro substituto Antônio Ed e passarei a relatar os 2 processos que eu tenho em pauta. Primeiro processo, número 701.208/2012. Foi do presente feito da análise de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pureza, atinente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da gestora à época, senhora Soraya Café de Melo Santana. O corpo técnico desta Corte, em sede da informação 970/2013, observou que houve atraso na prestação de contas do primeiro bimestre, mora na publicação do EGF do primeiro semestre, ausência de publicação do EGF do segundo semestre de todos os réus, e não preenchimento do anexo 41 precatórios. Os termos dispostos na resolução 22 de 2011, estabeleceu que a responsabilidade do primeiro ao quinto bimestre e do EGF do primeiro bimestre seria da senhora, o primeiro semestre, melhor dizendo, seria da senhora Soraya Café de Melo Santana, e que o sexto bimestre e o EGF do segundo semestre seria ônus da senhora Maria Conceição da Costa Fonseca. Após a emissão do termo de alerta de responsabilidade fiscal, os responsáveis foram citados para se defender. A senhora Maria Conceição Fonseca se manteve inerte, razão pela qual foi decretada a sua revelia. A senhora Soraya Café de Melo Santana, por sua vez, apresentou defesa, dizendo não ter atrasado a entrega do réu do primeiro bimestre ao TCE, considerando que, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da resolução 22 de 2011, a data limite da entrega seria 30 de julho de 2012. Além disso, anexou a publicação de todos os relatórios suscitando a não aplicação de multa pelo atraso da remessa dos comprovantes de publicação e disse que o excesso
de despesas com o pessoal, que geralmente são termo de alerta, já havia sido sanado, assim como regularizado do anexo 41 do CIAI. Em sua informação conclusiva, o corpo técnico considerou sanadas e regularidades referentes à ausência de publicação dos réus e AGFs e ao preenchimento do anexo 41 do CIAI, optou pela aplicação de multas por atraso na publicação do AGF dos primeiros e segundo semestres, réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres, embora na remessa de seus comprovantes de publicação, TCE, e atraso no envio do réu no primeiro bimestre. Emitidos ao Ministério Público de Contas, concordou com as imputações do corpo técnico, ressalvando que as multas por atraso na publicação dos RGFs deveriam se limitar a 30% do subsídio anual por gestor. É o relatório, passo ao voto. No item 1 do voto, eu analiso a competência do tribunal para julgar a matéria, pontua que não há atuação do gestor como ordenador de despesa, por isso entendo que não há necessidade de emissão de parecer breve nos termos de questão de ordem decidida pelo pleno deste tribunal. O item 2 do voto, eu analiso a acusação de descumprimento de prazo para entrega ao TCE, do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro bimestre. Eu considero pertinente a acusação e digo que em consulta ao CIAI, vez que a senhora Soraya Café de Melo Santana remeteu o TCE, o réu, no primeiro bimestre, em 3 de abril de 2012, sendo que seu prazo final de encaminhamento, nos termos do artigo 5º, inciso 1 da resolução 22 de 2011, era 30 de março de 2012. Sua defesa, a gestora do que cumpriu o disposto na resolução, que dispõe que será remetido ao tribunal, etc., etc., que, como diz a resolução. Eu digo que o artigo 4º normativo e o artigo da LF, a que ele faz referência, indica os documentos que devem acompanhar os réus. Segundo sua lógica, também estaria incluso nesse dispositivo o próprio réu, de forma que o mesmo teria como prazo limite de remessa 30 dias após o encerramento do bimestre. Então, o entendimento não merece procedência, considerando que os documentos que devem acompanhar o réu são diferentes do relatório em si, que possui regulamentação própria no inciso 1 do mesmo artigo 5º, e aqui eu cito o referido dispositivo, e concluo pela aplicação de multa pelo atraso de 4 dias, correspondente ao valor de R$300, a senhora Soraya Café de Melo Santana. O item 3 do voto, senhores. Conselheiro e conselheira, eminente procuradora, sobre a acusação da publicação intempestiva dos RGFs dos primeiros e segundo semestres, e também a imputação de remessa intempestiva dos comprovantes de publicação. Eu analiso que o corpo técnico, no início da instrução, não tinha detectado a publicação do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2012, além de ter suscitado também um atraso na publicação do RGF do primeiro semestre. Por a citação da senhora Soraya Santana, responsável pelo RGF do primeiro semestre, e da senhora Maria Conceição Fonseca, sobre quem recaiu o ônus da publicação do RGF do segundo semestre, é que ela custou aos atos a comprovação da publicação do RGF do segundo semestre, não tendo esta apresentado defesa. Retornando aos autos da instrutiva, foi reiterado o atraso em um dia na publicação do RGF do primeiro semestre e atestado a demora de 112 dias na publicação do RGF do segundo semestre. Com relação aos respectivos comprovantes de publicação, verificou-se que o referente ao primeiro semestre foram enviados tempestivamente e o do segundo semestre com 431 dias de atraso, sugerindo-se a aplicação de multa contrariando a obrigação de descumprir do artigo 54.1 da LRF, também de resoluções, no caso, especificamente a 22 de 2011, deste tribunal. Aqui eu trato do tema sobre a ótica da lei de responsabilidade fiscal e digo que há de se aplicar multa nos termos da lei 10.028 de 2000, e digo que na situação posta quanto ao RGF do primeiro semestre, respondendo da senhora Soraya Santana, tendo ocorrido atrás do requerimento, um dia, há que se aplicar o artigo 26.1, mencionado na resolução, caso da 22 de 2012, que estabelece multa de 5% sobre os vencimentos anuais do gestor quando o atraso for inferior ou igual a 15 dias, que equivale a R$ 4.800. No que concerne ao RGF do segundo semestre, em cargo da senhora Maria Conceição da Costa Fonseca, aplica-se o inciso 5 do mesmo dispositivo que imputa multa correspondente a 30% dos vencimentos em razão do atraso ter sido superior a 90 dias, o que faz a conta de R$ 36.000.
Discordo, por outro lado, da sugestão do corpo técnico do MP de Contas quanto à posição de multa pela não apresentação de forma tempestiva do comprovante de publicação do EGF do segundo semestre. Eu entendo que a imputação de multa pelo atraso já inclui esse fato, e a imputação seria considerada um bis in idem, conforme a jurisprudência já consolidada, tanto da primeira como da segunda Câmara deste tribunal. O item 4 do voto, eu analiso o atraso na publicação dos réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres. E eu considero dita imputação procedente. Daí porque, nos termos da legislação de regência, aplico multa de R$ 900 à senhora Soraya Café de Melo Santana, pelo atraso na publicação dos réus do primeiro, terceiro e quinto bimestres, e multa de R$ 800 à senhora Maria Conceição da Costa Fonseca pela mora na publicação do réu do sexto bimestre. Sobre a mora no envio do comprovante de publicação dos mencionados réus, adota aqui o mesmo raciocínio consignado quando a análise da acusação de irregularidade na divulgação do EGF, seguindo inclusive os precedentes antes invocados, divergindo, portanto, do corpo técnico e do Ministério Público de Contas. Por fim, eu ressalto que as irregularidades até aqui verificadas não configurou atos de improbidade nos termos da súmula número 29 deste tribunal. Analiso ainda a acusação de remessa em atraso de comprovante de divulgação dos réus dos segundo e quarto bimestres. E digo que, conforme anterior, apresentado no tópico anterior, a irregularidade referente à não publicação dos réus foi sanada quando da apresentação da defesa pela senhora Soraya Café de Melo Santana. No entanto, permaneceu o descumprimento do prazo para remessa dos comprovantes de publicação dos réus dos segundo e quarto bimestres, considerando que publicados tempestivamente, mas enviados a esta Corte de Contas somente quando da apresentação de defesa deste processo, descumprindo, portanto, a obrigação tanto da LRF como de resolução deste tribunal. Em face disso, aplico multa de R$ 1.064 por cada atraso correspondente, totalizando R$ 2.128 à senhora Soraya Café de Melo Santana por essa irregularidade específica. Ante o exposto, acolhendo parcialmente a informação do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, deles divergindo no que tange a aplicação de multa pelo atraso dos comprovantes de publicação, voto de forma preliminar pela competência do tribunal para apreciar a matéria. Quanto ao mérito da desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pureza, temos o exercício 2012, na forma prevista no artigo 75, do inciso 2 da Lei Complementar Estadual 464/2012, em pontos as responsáveis as seguintes penalidades: a senhora Soraya Café de Melo Santana, multa de R$ 300, multa de R$ 4.800, R$ 900, R$ 2.128, pelos fatos já revelados quanto à leitura da fundamentação deste voto. E a senhora Maria Conceição de Costa Fonseca, multa de R$ 36.000 e R$ 800 também pelos fatos já identificados. Por fim, desde remeter os autos ao MP de Contas, nos termos da súmula número 29 desta Corte de Contas. É como eu voto. O segundo e último processo que tenho para relatar na sessão de hoje é o de número 701.032/2012, cujo presente feito da análise da gestão fiscal da Câmara Municipal de Várzea, atendendo esses 2012, sob a responsabilidade do senhor José Arimatea de Alexandria, presidente da Câmara à época. Sua informação inicial, o corpo técnico constatou a ausência de publicação dos EGFs dos primeiros e segundo semestres, consequentemente, de seus comprovantes de publicação, tendo imputado o senhor José Arimatea de Alexandria a responsabilidade pela primeira omissão e a senhora Thelma Régia Alves do Rego Meireles, presidente da Câmara em 2013, pela segunda. Ficou demais no preenchimento do anexo 38 do CIAI e o excesso de gastos com folha de pagamento, que superou o percentual máximo de 70% estabelecido constitucionalmente. Devidamente citado, o senhor José Arimatea de Alexandria não se manifestou, tendo se decretado sua revelia. A senhora Thelma Régia Alves do Rego Meireles, por sua vez, comprovou a publicação do EGF do segundo semestre do Diário Oficial do Estado em 30 de janeiro de 2013, tendo arguído não ser caso de aplicação de multa pelo atraso na remessa de seu comprovante de publicação. Retornando os autos ao corpo técnico, foi considerada sanada a irregularidade concernente à ausência de publicação do EGF do segundo semestre, sendo
caso de aplicação de multa por atraso na remessa de seu comprovante de publicação, bem como mantidas as irregularidades relativas à não publicação do RGF do primeiro semestre e não remessa de seu comprovante de publicação, não preenchimento do anexo judiciário e excesso de gastos com folha de pagamentos. Nomeados ao Ministério Público de Contas, entendeu pela manutenção das irregularidades identificadas na informação conclusiva, tendo sugerido a aplicação de multas. O relatório passo a votar. Inicialmente, eu analiso a imputação de ausência de publicação dos EGFs, tanto do primeiro como do segundo semestres. Digo que no curso do processo foi identificado que os EGFs nos primeiros e segundo semestres não foram publicados. Essa defesa, a senhora Thelma Meirelles comprovou a publicação tempestiva do EGF do segundo semestre, sanando tal irregularidade. O senhor José Arimatea, responsável pela publicação do EGF do primeiro semestre, por sua vez, não apresentou defesa, estando mantida a omissão. Aqui eu analiso essa situação sob o ponto de vista da legislação de regência e digo que, tendo em vista que o gestor responsável pela aplicação e envio do RGF do primeiro semestre era o senhor José Arimatea, faz-se necessária a aplicação de multa nos termos da Lei 10.028, de 2000, correspondente a 30% de seus vencimentos anuais, que equivale a R$ 36.000. Eu pontuo aqui que o caso dos autos em relação a esse gestor, então o gestor, não revela apenas atraso no envio do instrumento de transparência. E aí afasto a aplicação da súmula número 29, conforme precedentes que eu cito aqui no conteúdo do voto, e de que, ademais, não havendo nos comprovação de que o EGF do primeiro semestre foi publicado em imprensa oficial, tem que a conduta omissiva pode ser enquadrada como ato de improbidade, antes de representação imediata ao MP estadual, em função da conduta omissiva do senhor José Arimatea de Alexandria. O item 2 do voto, eu analiso a imputação de ausência de remessas dos comprovantes de publicação do EGF do primeiro semestre. E também o atraso na remessa do comprovante de publicação do EGF do segundo semestre. O que concerne ao atraso na remessa do comprovante de publicação do EGF, tanto o Corpo Técnico como o MP de considera a publicação de multas de forma indistinta. Verifico, todavia, que o EGF do primeiro semestre não foi publicado, enquanto que o referente ao segundo semestre foi publicado de forma tempestiva, o que, a meu ver, gera consequências distintas. Considerando aquele, entendo não ser caso de aplicação de multa por não remessa de seu comprovante ao TCE, pois o ordenador de despesa não realizou a mencionada divulgação. Não realizou a mencionada divulgação, ilegalidade já sancionada, com multa de 30% de seus vencimentos anuais, conforme anteriormente descrito, de forma que tal sanção engloba a punição pelo não envio dos comprovantes. Até porque, se a publicação não foi realizada, não há como existir o devido comprovante. Aqui eu cito, conforme fiz no voto anterior, precedentes de ambas as câmaras deste tribunal sobre a matéria. Daí porque divijo da unidade técnica do MP de Contas neste ponto específico. Quanto ao RGF do segundo semestre, todavia, tendo sido sanada a irregularidade dentro da sua não publicação, resta mantido o atraso na remessa de seu comprovante a esta Cor de Contas, enviado tão somente quando a apreensão de defesa neste processo, descumprindo a obrigação exigida pelos artigos tais e tais, tanto da LRF, como também de resoluções, no caso a 22/12 do Tribunal. Analisando os documentos acostados no processo e as informações constantes do sistema CI, constata que a responsável não se exibiu da responsabilidade quando da apresentação de sua defesa, pois, como mencionado no parágrafo anterior, a irregularidade suscitada adequada de previsão legal e é de cunho objetivo. Em razão desse imputo multa de R$ 1.064, a senhora Thelma Meirelles, pelo atraso no envio do comprovante de publicação. 23 do voto, analisa a imputação de irregularidades formais quanto aos dados fornecidos ao TCE por meio do CI, e de que, no caso dos autos,
houve a sonegação de dados, pois o anexo 38 do CIAI não foi preenchido. Em face disso, eu aplico multa de R$1.000 ao senhor José Arimatea de Alexandria, pela sonegação de informações, conforme já destacado. O item 4 do voto, eu analiso a acusação de descumprimento do artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, que versa sobre o gasto acima de 70% com folha de pagamento. A instrução revelou ainda o descumprimento do limite de gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal, em ofensa ao disposto no artigo anteriormente citado. No caso, o Corpo apurou que o total gasto com folha de pagamento atingiu o valor de R$ 340.303,80, apresentando um percentual de 76,78% da receita do poder, conforme informações constantes dos anexos 14 e 24 da CIAI. Como já mencionado, o gestor não apresentou defesa, restando mantida a regularidade, razão pela qual o Corpo Técnico entendeu pela necessidade de aplicação de multa. Nesse contexto, é porque há cometimento de irregularidade grave por parte do então chefe do Poder Legislativo em referência, por ter gasto com folha de pagamento mais do que poderia. Exposto em consonância com o Corpo Técnico com o MP de Contas, entendo que cumpre ao Tribunal infligir multa ao senhor José Arimatea de 30% do valor atualizado do artigo 107.2 da Lei Protestal 464/2012, que faz a quantia de R$ 4.621,08. Ademais, a conduta praticada pelo gestor pode configurar crime de responsabilidade nos termos do artigo 29A, parágrafo 3º da Constituição Federal, que eu cito aqui, dispensa a leitura e diz que a apuração de eventual prática de crime de responsabilidade nos termos do dispositivo supracitado, como é crime de responsabilidade próprio, caberia à respectiva Casa Legislativa. Se o gestor ainda fosse presidente da Câmara, quando o julgamento do presente processo cumpriria esta coisa apresentar a referida Casa para fim de apuração, atitude incabível neste momento, haja visto que o responsável exerceu a presidência em 2013. No entanto, por mais esse motivo, é por prescindível a remessa de cobra das principais espécies que compõem este feito para o Ministério Estadual, para a apuração do possível enquadramento da conduta do senhor José Arimatea em ilícito de improbidade administrativa ou de natureza penal. Ante o exposto, acolhendo parcialmente a informação do Corpo Técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, deles divergindo no que tange a aplicação de multa pela não remessa do comprovante de publicação do OGF do primeiro semestre, voto pela aprovação das contas da Câmara Municipal de Várzea, atendente de 2012, na forma prevista no artigo 75.2 da Lei Estadual 464/2012, impondo aos responsáveis as seguintes penalidades: o senhor José Arimatea de Alexandria, multa de R$ 10.800, multa de R$ 1.000, multa de R$ 4.620,08, pelos fatos já delineados no bojo deste voto. A senhora Thelma Régia Alves do Rego Meireles, multa de R$ 1.064, também pelo fato já mencionado na leitura do voto. Voto também pelo representante diretamente ao MP estadual para fim de apuração de ilícito de improbidade administrativa ou infração penal praticado pelo senhor José, em tese, pelo senhor José Arimatea de Alexandria. Esse é o meu voto. Não tenho mais nenhum processo a relatar e passo a palavra à eminente conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para relatar os processos de sua relatoria, como também os processos do conselheiro substituto Marco Montenegro. Vossa Excelência está com a palavra. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores. Iniciarei pelo processo do conselheiro substituto Marco Montenegro. É o de número 1661/2018. Versam os presentes autos da análise da acumulação remunerada de cargos públicos de forma supostamente regular por parte da servidora Raimunda Dias da Silva, no cargo de professor e agente comunitário de saúde do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, sendo constatada em face de notícia de fato apresentada à ouvidoria deste tribunal. Nesse passo foi realizada a citação do representante legal da Prefeitura Municipal, que permaneceu inerte, bem como foi citada a interessada, a senhora Raimunda Dias da Silva, na mesma época que, por sua vez, apresentou defesa. Encaminhado o processo ao corpo científico, foi emitida a informação 319/2018, apontando que, em levantamento realizado pela equipe instrutiva do TCRN, nas folhas de pagamento das funções estatais e órgãos do Estado
e dos municípios potiguares, enviados ao CIDP, relativamente à competência de junho de 2018, não foi mais observada a acumulação de cargos referente à servidora Raimunda Dias da Silva. Dessa forma, considerando que a irregularidade foi sanada, o corpo científico sugeriu arquivamento processual. Por fim, o feito foi encaminhado ao Ministério Público Especial, que apresentou o parecer 152/2019, opinando pelo arquivamento dos autos, pois foi atendida a finalidade do presente processo. É o que importa relatar, passo à proposta de voto. O caso aqui não comporta maiores delongas. Como bem constatou o corpo científico e o Ministério Público Especial, a finalidade do processo foi atendida, qual seja, cessar a situação de acumulação indevida de cargos públicos. Nesse sentido, verifica-se que a unidade instrutiva realizou o levantamento das folhas de pagamento das funções estatais e órgãos do Estado e dos municípios potiguares enviados ao CIDP, referente ao mês de junho de 2018, e não foi mais observada a acumulação de cargos relativamente à servidora Raimunda Dias da Silva. Dessa forma, foi atendida a finalidade processual. Faço o exposto em consonância com os posicionamentos do corpo científico e do Ministério Público de Contas, proponho aos excelentíssimos senhores conselheiros o arquivamento destes autos. É como propõe o voto neste primeiro processo. Como vota o eminente conselheiro em substituição legal, Antônio Ed? Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho integralmente, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. O último processo que eu tenho a relatar é de minha pauta originária. É o de número 7210/2019. Versa o processo sobre análise da gestão fiscal municipal de Mossoró, a cargo do senhor Francisco José Lima Silveira Júnior, competência averiguada 2016. Destaco que o referido exercício não se encontra entre as exceções positivadas no âmbito da portaria 103/2020 GP-TCE. Logo, o regime de dilação prazal, a meu ver e sentir, não se estende ao caso em questão. No evento 9, exarei juízo positivo para presidir a relatoria processual e, em atenção ao primado constitucional do devido processo legal, determinei a citação do agente público. No evento 18, consta certidão da DAE a atestar que o responsável apresentou defesa no prazo legal. Nos eventos 5 e 24, constam informações da DAN, em seu conjunto, sugerem cominação sancionatória. No evento 35, o parquet também postulou a condenação do gestor. Eis o relato útil do feito. Motivação. De acordo com o relatório de auditoria constante do evento 5, foram configuradas inconformidades oriundas da decisão 176/2019, exarada no processo 2225/2018. Concernem a ausência de entrega da LOA e da LDO. Nas razões defensórias, o gestor aduziu em síntese que a imputação direcionada seria inválida, posto que inexiste dispositivo legal violado, vez que as leis orçamentárias não constariam do rol de documentos componentes das contas anuais a serem apresentadas ao TCRN, nas quais estariam taxativamente elencadas no artigo 10 da Resolução 4/2013. Ao se analisarem os argumentos apresentados na defesa, o parquet de contas considerou que não foram colacionadas razões excusáveis quanto à omissão detectada, persistindo a reprovação da conduta e a consequente imputação da multa positivada como reação sancionatória à infração cometida. Passo agora a examinar a norma jurídica aplicável ao caso concreto. A defesa considerou, nesse sentido, a Resolução 4/2013, o TCRN. Destaco que essa norma vigorou de 31 de janeiro de 2013 a 9 de junho de 2016, quando foi revogada pela Resolução TCRN 11/2016, que começou a vigorar, nos termos do seu artigo 47, a partir da data de sua publicação.
Como a prestação de contas em questão, competência de 2016, só ocorreria em 2017, vigente já se encontrava a resolução TCRN 11/2016. Em seu artigo 42, parágrafo 1º, inciso 4, assim prescreve: toda e qualquer documentação pertinente à arrecadação de receitas ou à execução de despesas, assim como aos demais atos de gestão com repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, emanada das administrações públicas, estadual e municipais, quando não enviada ao TCRN, nos termos desta resolução e de outras legislações específicas em vigor, deverá permanecer arquivada na sede do respectivo órgão ou entidade de origem, devidamente organizada e atualizada, para efeito de possibilitar sua fiscalização in loco a cargo deste tribunal, sempre que julgada oportuna e conveniente. Parágrafo 1º. Observadas as atribuições constitucionais, legais e regulamentares que lhes competem, os órgãos e entidades públicos, para os fins de atendimento ao disposto no caput, deverão manter especial, inciso 4, arquivos próprios contendo em separado instrumentos orçamentários, compreendendo PPA, LDO, LOA, leis, decretos e demais normativos referentes a aberturas de créditos adicionais, assim como atos relativos a realocações de recursos orçamentários, mediante remanejamentos, transposições e transferências. Terminada a citação da norma. De fato, os arquivos em tela devem permanecer na sede do órgão de origem. Ademais, examinando a disponibilidade da referida legislação no sítio institucional da municipalidade, detecto que tanto a LOA como a LDO podem ser obtidas de modo fácil e diretamente na rede mundial de computadores. Os acessos que eu efetivei foi no dia 13 de abril de 2020 e obtive tranquilamente esses instrumentos orçamentários. Estão aí os links para a conferência. Destaco que o artigo 2º, incisos 1, 2 e 3 da Resolução 11/2016, constante do capítulo 1 da norma, ao versar genericamente sobre os instrumentos de planejamento governamental, estabelece a remessa das leis orçamentárias ao TCRN. Paralelamente, o artigo 42, parágrafo 1º, inciso 4, prescreve o arquivo na origem. Esse dispositivo se encontra nas disposições finais e transitórias da resolução. Entre mentes, prescreve a LINDB, artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Terminada a citação da LINDB. Diante do exposto, vejo que os mecanismos de controle social e de transparência da informação não foram olvidados pelo responsável, considerando que o próprio poder normativo deste tribunal autoriza que a LDO e LOA sejam mantidas nos arquivos do respectivo poder público, não depreendo conduta a ser sancionada na casuística. Na verdade, comprometidos se encontram os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regulado do processo. A substituição fática ao disciplinar do artigo 71 da lei orgânica vigente. Nas palavras do ministro do STF, Dr. Luiz Fux, por hora, impõe-se concitar o intérprete e os aplicadores do novo CPC que propugnem por soluções simples, que privilegiem os dois pilares do novel código, a segurança jurídica e a duração razoável dos processos. Nessa linha, fico com os preceitos do formalismo moderado da segurança jurídica, até porque a nova lei adjetiva civil pátria se aplica supletiva e subsidiariamente aos processos de contas. Aplico, por fim, a máxima indúbio pro réu. Na dúvida, interpreta-se a norma jurídica sancionatória em favor do acusado. Ressalto que os aspectos sindicalizados no presente não se comunicam ao decidido no processo 2225/2018, até porque é objeto totalmente diferenciado, contas de governo. Como eu já disse, os objetos são distintos. Dispositivo. Por todo exposto, divergindo da unidade científica e do Ministério Público de Contas, com fundamento e validade no artigo 71 da Lei Complementar 464/2012, propõe o voto pela extinção do processo sem resolução meritória
com consequente arquivamento processual, haja vista a ausência dos respectivos pressupostos de construção e de desenvolvimento válido e regular, em atenção ao princípio constitucional da publicidade, propõe uma ampla divulgação do que for deliberado pelo órgão fracionário. É como propõe o voto no último processo. Senhora conselheira, relatora, antes de eu tomar o voto do conselheiro Antônio Ed, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se Vossa Excelência tem lembrança de alguma decisão da primeira Câmara sobre esse tema, ou esse é um tema novo? Vossa Excelência. Pelo que eu pesquisei, esse tema é novo. E o grande problema subjacente a essa casuística é que nós temos na resolução 2 dispositivos em que há uma aparente antinomia aparente apenas. O gestor se apega exatamente no dispositivo final da norma. A questão toda foi essa, em que pese, no começo da norma, se determinar de fato a remessa das peças. No final, há uma flexibilização no tocante à remessa. O que foi que eu pensei no caso concreto? Ponderando todos os valores já mencionados, eu mesma fui sindicalizar se a transparência da gestão fiscal, no caso concreto, que é o que interessa para a sociedade, foi atendida. Eu botei a data da pesquisa aqui, 13 de abril, salvo engano, mas eu pesquisei mais de uma vez para checar a informação. E a informação é facilmente obtida pelos recursos da rede mundial de computadores. A minha expertise em informática é uma expertise mediana, portanto, eu considero que qualquer pessoa de médio conhecimento, como é o meu caso, eu não sou expert a miúde em informática, não tenho formação na área, mas eu, com as minhas limitações, eu consegui obter as informações, e as informações estavam adequadamente dispostas, a meu ver e sentir. Ante a antinomia por excesso de dispositivo na resolução em questão, considerei que a solução salomônica para esse caso foi a proposta, com a ressalva de que, em casos como esse, de fato, há que se garantir a transparência. Como, a meu ver, a transparência foi garantida, eu pensei nessa solução. E, de fato, não recordo de nenhum precedente em relação a esse tipo de desfecho, portanto, salvo melhor juízo, esse caso ele é um caso novo. Agradeço os esclarecimentos de Vossa Excelência. Conselheiro Antônio Ed, como vota? Eu acompanho a relatora. Certo. Eu vou pedir vista em função dessa situação, ser uma situação nova, que a gente precisa amadurecer. A princípio, eu alinho que o voto da eminente relatora tem bastante lógica, né, e robustez, no sentido de livrar a punição ao gestor. Mas, por isso que eu fiz essa indagação inicial, se esse tema já tinha sido objeto de deliberação deste plenário. E como não foi matéria nova, eu acho por bem, até por cautela, a gente pedir vista para analisar detidamente a situação. Então, eu peço vista, peço também que a secretária das sessões conste em ata. Vossa Excelência, ainda tem algum processo a relatar? Nada a relatar, grata pela atenção. Agradeço Vossa Excelência, conselheira Ana Paula, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 14ª sessão ordinária, 5ª, em formato telepresencial, da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma próxima para quinta-feira, dia 21 de maio, no horário regimental. Bom dia a todos e a todas.